Boa noite, pessoal. Tudo bom? Obrigado por uma quinta-feira fria estarem conosco aqui para a gente debater um tema que, infelizmente, tem se tornado realidade, que são ataques em escolas, um problema de todos. A violência na escola, né, é um fenômeno complexo de alto impacto social, gerando vários sentimentos de medo, de impotência, mobilizando várias emoções de todos os alunos, comunidade acadêmica, da sociedade como um todo. Episódios que se notabilizaram como nos Estados Unidos, no Brasil e também na Sérvia, começam a nos suscitar uma resposta, né, uma provocação, melhor dizendo, a nos pensar sobre o que o coletivo, o que a ciência, o que os saberes têm a dizer sobre esse fenômeno. Nesse sentido, a gente convidou a doutora Mariana Ribeiro Almeida, médica psiquiatra, psiquiatra forense e perita médico-legista em psiquiatria do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Nessa noite também, para colaborar com o debate, está o Dr. Fábio Williams, que é médico psiquiatra, psiquiatra especialista em criança e adolescência, psiquiatra forense e também psiquiatra do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E a doutora Tatiana Klix, que é jornalista, que atuou como repórter e editora aqui no grupo RBS e como editora de educação no portal IG. E é diretora do grupo Porvir, e cofundadora do Quero na Escola e diretor do Geduca. Mariana, por favor. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu vou, então, começar contextualizando, né, em termos históricos e também em termos de alguns conceitos, né, os ataques em escolas. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos ver se vai dar certo. Tá aparecendo aí, aqui, né? Mariana. Tá visível, né? Tá bem bom. Então, eu vou começar comentando, assim, mais uma curiosidade, né, mas eu achei interessante trazer, né, o primeiro ataque em escolas, pelo menos nos Estados Unidos, mas possivelmente um dos primeiros que aconteceu, né, então, para mostrar que não é um fenômeno novo, né, esse primeiro evento aconteceu em 26 de junho de 1764, lá nos Estados Unidos, né, e ficou conhecido como Massacre Escolar de Enoch Brown, né. Na ocasião, então, 4 indígenas da tribo Delaware entraram em uma escola lá na Pensilvânia, né, golpearam e escalpelaram o diretor, né, que é o Enoch Brown, que dá nome a como é conhecido o massacre, né, e 11 crianças que estavam ali. Uma sobreviveu, né, conseguiu fugir, né. Esse ataque, ele é completamente diferente do que a gente vê hoje em dia, né, o tipo de motivação enfim, é um outro contexto, né? Ele foi uma retaliação dos indígenas contra os colonizadores brancos que haviam ocupado o território deles, né? E foi uma entre diversas hostilidades que ocorreram naquele período, né? Que ficaram conhecidas como guerras de Pontiac, que era um cacique, né? De uma dessas tribos, e ocorreram na Pensilvânia e no estado de Nova York, tá? Mas é mais em termos de curiosidade, assim, para mostrar que é um fenômeno bem antigo, tá? Então, uma definição, né, de ataques em massa em escola, né? Então, os ataques esporádicos, né, a escolas ocorreram em diversos momentos da história dos Estados Unidos. Depois eu vou falar por que eu estou falando tanto nos Estados Unidos, né, onde mais acontece esse tipo de situação. Mas a gente vai falar também de como acontece também em outros locais, né, inclusive no Brasil. Né, alguns eles não resultaram em óbitos, né, algum desses ataques, outros foram acidentais ou ocorreram durante brigas entre alunos, né? E muitos ataques foram planejados com a intenção de matar uma pessoa específica, né? Então, eu tirei isso de um artigo que faz uma revisão histórica, né? E eles citam vários exemplos, e esse de 1853, lá no Kentucky, né? Em que um irmão de um aluno que foi, né, recebeu castigos corporais, né? Que era uma coisa que era comum na época, resolveu se vingar, né, do administrador da escola, né? Em nome do irmão, tá? O FBI, ele não tem uma definição, né, para mass school shootings. Na verdade, seriam ataques em massa, né, com armas em escolas, porque daí pressupõe o uso de arma de fogo, que é o que mais acontece,
mas define, então, assassinato em massa, né, como assassinato de 4 pessoas ou mais durante um mesmo incidente, durante um mesmo evento. Em um artigo, né, os autores definem, então, esses ataques em massa em escolas, né, como uma situação em que uma ou mais pessoas planejam e executam um assassinato ou ferimento de 4 pessoas ou mais, né, excluindo os próprios perpetradores, né, usando uma ou mais armas de fogo que ocorre nas dependências de uma escola, enfim, de uma escola de ensino fundamental, ensino médio, faculdade, né, em dia de aula ou em eventos promovidos pela escola. Tá? Esse artigo traz um gráfico bem interessante aqui, que mostra, então, a evolução, isso dentro da conceituação deles, né, desses ataques, né, a gente observa ali que em 1940 teve um episódio, que eu vou comentar, em 50 e 60, então, não teve nenhum ataque registrado dentro desse conceito deles. Nos anos 70 a gente teve um, que eu vou comentar em mais detalhes, porque ele traz alguns elementos importantes. Tá? Depois, em 1980, começou a aumentar, né, a partir do final dos anos 70, anos 80, anos 90, ali um pico, né, bem importante, né, no número de ataques, né, e nos anos 2000 a gente vê uma queda, e a partir dos anos 2010, novamente um aumento. Depois eu vou comentar melhor esses números, tá, mas é só para a gente ter uma noção, assim, no gráfico, que acho que é bem fácil de visualizar. Então, de 1940 até 1979, né, então não houve nenhum ataque até 1940, dentro das características que eles definiram, né, e em 1940 teve uma situação que um diretor de escola, né, de uma escola, assim, um adulto, né, uma situação um pouco diferente, assim, do que a gente está mais acostumado, de ensino secundário, ele matou, então, 3 pessoas ali, né, e mais 3 pessoas ligadas à coordenação da escola e 2 professores antes de tentar suicídio, porque ele achava que ele ia ser demitido, né, no final do ano letivo, tá? E nos anos 50 e 60, que nem eu falei, não teve nenhum ataque dentro desses critérios, mas depois começou um aumento constante, depois de 79, né, quando teve um ataque orquestrado por uma adolescente de 16 anos, né, que atirou contra uma escola de ensino fundamental e matou 2 adultos e feriu 8 estudantes e 1 adulto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse caso, tá? Então, esse tiroteio, né, o tiroteio da Cleveland Elementary School, né, ele aconteceu em 29 de janeiro de 79, em San Diego, né, na Califórnia, e a perpetradora foi uma menina, né, uma coisa rara, né, assim, não, depois a gente vai comentar sobre isso, inusual, mas algumas características que eu vou comentar não são tão raras assim, né? Então, uma menina de 16 anos, que é a Brenda Ann Spencer, está cumprindo prisão perpétua lá nos Estados Unidos, por conta dessa situação. Tá? Ela vivia na pobreza com o pai, depois que os pais se separaram, né? E dormia no mesmo colchão, né? No chão da sala, com esse pai. Esse pai era alcoolista, então tinha uma série de garrafas né, vazias, ou pela metade pela casa, quando foram visitar o lugar, né, e o pai agredia ela, né, fisicamente, molestava ela sexualmente. Ela iniciou o uso de drogas, né, muito cedo, com 10 anos de idade, começou a usar heroína, álcool e outras drogas. Ela aprendeu com esse pai, que gostava muito de armas, né, e de atirar, e ela maltratava e atirava em animais, né. Conhecidos diziam que ela falava, né, que não gostava de policiais, era bem hostil, assim, com eles, falava em matar, né, um deles, e dizia que queria fazer algo grande para aparecer na televisão. Esse detalhe é importante, né, porque isso vai aparecer depois, né, nos ataques mais atuais. Ela tinha, então, ideação suicida, né, isso foi detectado quando ela frequentou um centro para alunos problemáticos, um centro de correção, vamos chamar assim, enfim, né, por evasão escolar e por outros problemas que ela apresentava na escola. Eles comunicaram aos pais, né, e isso foi ignorado, tá? Ela ficou mais violenta depois disso, ela foi detida lá em 1978, porque ela disparou com uma espingarda, né, de pressão contra o prédio de uma escola primária, que não teve nenhuma fatalidade, e ela usava essa mesma espingarda para bater passarinhos na vizinhança, né, o pessoal conhecia ela por isso. Em dezembro daquele ano, né, um oficial, né, de custódia, né, de que ela estava em acompanhamento, solicitou uma avaliação psiquiátrica e orientaram que ela fosse internada, porque ela estava deprimida.
O pai não permitiu, e ainda por cima de Natal ele deu um rifle para ela, que foi o que ela usou, né? E o resto é o que a gente já sabe, né? E por que eu quis trazer um pouco sobre esse caso, né? Porque esse caso foi talvez o primeiro a ter uma certa repercussão na cultura popular, assim, né? Tem uma música, né, que faz referência a ele, chama I Don't Like Mondays. Por que que tem esse nome, né? Porque quando perguntaram para Brenda, né, por que ela tinha feito aquilo, ela falou que eu não gosto de segundas-feiras, né, então eu queria animar o dia, né? É uma resposta super infame, né, e, enfim, e essa música, na época, lá no final dos anos 70, fez bastante sucesso, veio logo depois ali do evento, tá? E bom, né, e então algumas características dos eventos, né, no século 20 e 21, né, que nem eu comentei, nos anos 90 a gente tem um pico dos ataques em escolas, depois eu vou comentar um pouquinho sobre, né, um evento central, assim, que é preciso comentar a respeito, que é Columbine, né, depois teve uma queda, né, isso dentro dos critérios dos autores, né, no número de eventos depois dessa década, mas o número de mortes aumentou, né, passou de 36 ali na década de 1990 para 51 nos anos 2010, isso até 2018, tá? E tem alguns critérios que os autores examinaram, então, né, foram 22 ataques durante o século XX, dentro dos critérios deles, 60% praticado por adolescentes, né, de 11 a 18 anos, adolescentes, né, do sexo masculino, né, a grande maioria, então, 88%, né, por atiradores brancos, né, que nem eu falei, de sexo masculino, 36% tinham algum transtorno mental à época do ataque, então esse dado é bem importante, 76% agiram sozinhos e 32% cometeram suicídio, né, depois do evento, tá? Os ataques de adolescentes ocorreram principalmente em escolas de ensino médio, né, enquanto os adultos visavam escolas de ensino fundamental. Não sei se vocês se recordam, são muitos ataques, né, nos Estados Unidos a gente chega a se perder. Mas teve um ataque, acho que no estado de Connecticut, conhecido como Sandy Hook, que foi exatamente isso, assim, um rapaz de 20 anos que atacou a escola de ensino fundamental onde ele tinha estudado, né, foi um ataque que repercutiu bastante na época. Tá? Então, os dados referentes ao século XXI, eles são semelhantes, então, né, adolescentes, né, brancos, do sexo masculino, transtorno mental, né, assim, numa parcela expressiva, né, mas mostrou uma piora na letalidade dos ataques, né, então a gente passou de 55 mortes durante todo o século XX para 66 mortes, né, até o ano de 2018, assim, né, de 2000 até 2018. E não tem como não falar de Columbine, né, não tem como não falar de Columbine. A Tatiana seguramente também vai comentar um pouco, porque foi um evento, assim, eu lembro que eu era adolescente na época, eu estava no colégio, né, enfim, né, no ensino médio, e foi muito, muito, muito repercutido, né, na época. Foi em 20 de abril de 1999, né, lá no Colorado, na cidade de Columbine. E, então, o Eric Harris e o Dylan Klebold, né, assassinaram 12 estudantes, 12 colegas deles e uma professora, e posteriormente se suicidaram, né. 21 pessoas foram feridas, né, por tiros, e 3 se machucaram porque elas tentaram fugir, né. Na época, aquele foi o ataque em escola de ensino médio mais letal dos Estados Unidos, depois ele foi ultrapassado em 2018 pelo ataque ocorrido em Parkland, na Flórida. Tá? E, bom, né, Columbine, então, esse ataque foi planejado durante pelo menos um ano, né, e era para ser um ataque feito com bombas, mas essas bombas, né, eles fizeram uma série de bombas, assim, caseiras, eles levaram para o local, mas elas não explodiram, né, não detonaram, então eles começaram a atirar, tá? O Harris tinha um site privado na época que dava dicas de jogos de tiro, principalmente Doom, né, e depois esse site virou um blog onde ele relatava uma série de atos de vandalismo, né, de contravenção que ele e o Dylan faziam, né, compartilhava instruções sobre como fazer explosivos, enfim, né, disseminava todo esse tipo de discurso, né. E esse site, ele ficou passou despercebido, assim, até agosto de 97, quando ele ameaçou nesse site matar um colega,
né, que é o Brooks Brown, que escreveu um livro, inclusive, sobre Columbine, porque ele era amigo dos dois, né. Então, os pais de Brown alertaram a autoridade policial local, né, o xerife, e chegaram a redigir um mandado de busca e apreensão lá na casa do Harris, mas isso não foi enviado para a justiça e, enfim, acabou não se fazendo nada, né. E em 30 de janeiro de 98, né, eles foram detidos por arrombarem uma van, então vocês estão vendo que eles têm um histórico de contravenções, né, de comportamento, enfim, né, que já estava, né, já servia de alerta, né, e eles foram detidos, então, por arrombarem uma van, e eles foram sentenciados a um programa de ajustamento de conduta, né, e aí eles tiveram aula sobre controle de raiva, tiveram, né, várias conversas com os oficiais, tiveram acompanhamento psicológico, e eles foram colocados em liberdade condicional antes do prazo, porque eles tiveram um excelente comportamento, né, e até pediram desculpas para o dono da van, mas no site, lá no blog, né, tripudiaram, né, dessa pessoa, né, então era uma coisa realmente, né, de aparências, assim, parecia que estavam realmente melhorando, mas não. Né, depois dessa audiência, né, então relacionada a van, o Harris, ele converteu o site novamente num site de dicas de jogos de tiro, né, e ele passou a escrever os pensamentos num diário, né, que o Klebold, né, o Dylan também tinha. E nesses diários, né, eles expressavam o desajuste social deles, né, ideação violenta, uma série de pensamentos, assim, de desprezo pela humanidade, né, pelas pessoas, de raiva, né, e eles planejaram o ataque. Eles também gravaram uma série de vídeos, né? Esses vídeos depois foram destruídos justamente para não se divulgar isso e não propagar, né? Mas infelizmente, né, o efeito Columbine ficou, né? Depois eu vou comentar um pouquinho mais. Eles demonstravam agressividade nas tarefas de escola, nas tarefas de escrita criativa, nos trabalhos, né? Falavam sobre nazismo, tinham muito interesse em guerras, em assassinatos. E o motivo de Columbine até hoje é desconhecido, assim, no sentido de que não tem uma causa muito clara, né, por que eles fizeram isso. Mas tem uma série de fatores que foram apontados, né, sempre com alguma controvérsia, porque dizem assim, não é bem assim, né, doença mental, né, o Dylan era bem depressivo, suicida, né, tinha uma série de dificuldades de relacionamento interpessoal, principalmente com meninas, que é uma coisa que a gente vê bastante nesse tipo de situação, né. E, enfim, dizem que o Harris teria mais características psicopáticas, né, isso segundo a avaliação da FBI, mas, enfim, é isso, então, estaria mais ou menos estabelecido, com alguma divergência em relação ao diagnóstico ali, histórico de bullying, que aí dizem que eles sofriam, né, mas tem gente que diz que não é nem tanto, isolamento, também nem tanto, porque eles tinham amigos, né, e tinham um círculo aí de amizade, terrorismo político, né, por conta da questão das alusões ao nazismo e tal, e a questão dos videogames, né, que eles tinham realmente uma fixação com videogames, né, videogames de jogos de tiro. Mas o efeito Columbine, se a questão da motivação de Columbine, né, até hoje é aquela coisa assim, a gente não consegue explicar uma violência desse tipo, né, é um troço que escapa à compreensão humana, tem alguns fatores que a gente consegue detectar, mas é um troço, enfim, né, que não faz sentido, né? Mas o efeito Columbine, esse sim é incontestável, né? Houve uma série de mudanças na segurança das escolas, né, nas táticas policiais. Na época, a polícia foi muito criticada porque demorou muito para agir, né? Demorou muito para entrar na escola, né? E teve e ainda tem todo um debate nacional, né, acerca do controle de armas de fogo, e deixou uma marca indelével na cultura popular, né? Essa última com efeitos perturbadores, né, e trágicos, né, porque eles viraram mártires, né, para alguns, ícones culturais, né, para jovens problemáticos, inspirando diversos ataques que emulam uma série de elementos de Columbine. E, bom, e no resto do mundo, né, como é que é essa situação? Eu falei dos Estados Unidos, né, fiquei o tempo inteiro falando dos Estados Unidos. Mas, enfim, né, que nos Estados Unidos, realmente, se a gente olhar ali, esse dado vai até 2018, né, mas de 2009, então, até 2018, são 288 ataques, né, é um número surreal, de todas as semanas, se tu calcular, tem um ataque lá nos Estados Unidos. Né, mas aí compararam com países desenvolvidos, né, Canadá, França, né, Canadá ali com 2 eventos, muito menos, né, a França com 2 eventos, a Alemanha com 1, o Japão, Itália e Reino Unido com nenhum.
né? E nesse outro mapa a gente consegue ver muito bem os Estados Unidos claramente se destacando, né, em relação aos outros lugares, mas a gente vê também que nos outros lugares ali de amarelinho também tiveram ataques, tá? E enquanto a maioria dos tiroteios em escola, né, são ação de um ou dois indivíduos, né, alguns ataques, principalmente no Oriente Médio e na África, eles são ataques terroristas, né, coordenados, né. Tem toda uma variação na notificação desses ataques, dependendo do país, então, às vezes, isso não é nem notificado de uma forma muito consistente, né, principalmente se não resulta em morte, então a gente tem uma dificuldade em realmente ter uma noção desses dados reais, né. E eu vou trazer um pouquinho de alguns outros países, né, o Canadá teve 19 ataques, né, em escolas entre 1884 e 2016, né, o mais fatal deles aconteceu em Montreal, na escola de engenharia, na escola politécnica, teve 15 mortes, principalmente mulheres, né, perpetrado por o que hoje a gente chamaria de incel, né, involuntary celibatário, né, celibatário involuntário, né, que tinha uma questão misógina profunda, né, e uma raiva de mulheres, então a maioria eram mulheres, né, e ele se matou depois, isso foi lá em 89, né, e diversos ataques ali no Canadá resultaram em uma única morte ou não tiveram vítimas fatais, tá? No México teve 17 ataques, né, o segundo país ali que teve mais ataque desde 2004, mas resultando em 0 a 2 mortes, né, quando teve 2 mortes é porque uma delas é o próprio atirador, né. Na Europa a gente, né, então teve 8 ataques na Alemanha desde 2013, 2 na França, né, pelo menos 5 na Rússia desde 2014, no Reino Unido, né, então teve 3 ataques desde 67, depois de 96, que teve um massacre na Escócia, né, em Dunblane, né, não teve mais, né, esse tipo de evento, porque houve um banimento, né, da maior parte das armas de fogo privadas do país, assim. Tá? E países asiáticos, né, como a China, Índia, Filipinas, tiveram poucas ocorrências, né, assim como na África e na Austrália, e o ataque mais grave da Ásia foi um ataque perpetrado pelo Talibã, né, contra uma escola em 2014, que matou 145 pessoas, né, além dos próprios atiradores, e no Quênia teve um ataque que resultou em 147 mortes, né, e também foi motivado por terrorismo, tá? E agora sobre o Brasil, né, porque a nossa motivação foi exatamente porque isso está acontecendo aqui e houve uma piora, né? Ao longo do último ano a gente viu que houve uma frequência, né, aumentou a frequência desse tipo de ataque, né, em escolas aqui no Brasil. Foram 12 atentados desde 2011, né, 5 deles entre setembro de 2022 e abril de 2023, ou seja, a gente nota uma escalada nesse tipo de evento, né, e, enfim, né, o massacre talvez mais lembrado, assim, por conta das características, que é mais o padrão mais típico, né, de um ex-aluno da escola, né, foi o do Realengo, né, em 2012, né, ele foi o segundo mais fatal entre os ataques ocorridos no Brasil, né, com 12 mortes e 12 feridos. Né, o primeiro é um ataque acontecido lá em Minas Gerais, né, que foi com uma creche, né, com 14 mortos, uma série de crianças bem pequenas, assim, foi bem complicado isso, essa situação, não sei se vocês se recordam desse ataque, ele ateu fogo, né, nele, nas crianças na escola. E, bom, aqui a gente tem um mapa, né, então foram 52 mortos em 12 ataques, tá, e eu queria, então, terminar aqui a minha parte trazendo né, duas matérias sobre Suzano, né, que foi outro ataque bem conhecido, que tem essa questão que eu falei da herança Columbine, né, do legado Columbine, toda essa referência, né, a esse evento. E uma outra questão também, que né, os dois perpetradores lá de Suzano frequentavam o Dogolachan, né, que era um fórum anônimo na internet, em que se dissemina uma série de discursos, né, de ódio, né, de violência, de preconceito, de racismo, misoginia, né, que inclusive o fundador dele está preso, tá? E é isso, né, agora eu passo minha palavra para o Fábio e vou parar de compartilhar aqui a minha apresentação. Obrigado, Mariana, pela qualificada revisão e explanação. Dr. Fábio. Obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver se... Perfeito. Entrou? Entrou. Entrou. Tá. Só maximizar agora a apresentação. Tá, ok.
Foi? Foi. Uhum. Ótimo. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela excelente apresentação, Mariana. Aprendi muito. Né? E eu vou dar seguimento à questão, fazendo antes um pequeno comentário que diz com a questão evolutiva, né? Nós podemos dizer que há cerca de 1.600.000 anos atrás, um pequeno antropóide passou por um processo de incremento na aptidão, alteração no ângulo do acetábulo, viabilizando a postura ereta, o polegar deslocado em oposição ao indicador, a modificação da posição dos olhos para a face anterior, proporcionando uma visão estereoscópica e, especialmente, o desenvolvimento do telencéfalo. Né? Então, também quando nós falamos de agressão e de violência, nós estamos falando de uma marca indelével da nossa espécie. Eu acho que tem que manter essa perspectiva. Nós somos o que somos, né? Então, citando Freud, esse é o retrato do Freud, segundo Dalí, a consciência moral e os sentimentos éticos, né, são criados a partir do convívio social e se justificam da necessidade do domínio de uma série de forças da natureza, o que inclui a agressividade humana, né? E isso tem a função de regular o relacionamento entre nós, que é uma necessidade da ordem da sobrevivência da nossa espécie. Né? Então a gente tem que também partir dessa perspectiva, de que a agressão, né, integra o instinto de sobrevivência, o que a conecta indelevelmente à condição humana. A violência implica o direcionamento da agressão com propósitos destrutivos. E ela se caracteriza, então, pela intencionalidade. O que quer dizer que a violência, né, e nós, quando falamos nos ataques às escolas, falamos de violência, ela pode ser prevenida. Né? Então, aqui está a definição da Organização Mundial da Saúde de violência. Né? E um aspecto interessante é que os diferentes tipos de violência compartilham fatores de risco subjacentes e algumas interconexões. Por exemplo, crianças e adolescentes que vivenciam negligência, violência, apresentam um risco maior de desenvolver comportamento agressivo e antissocial no futuro. Um outro aspecto que é importante, né, é que um dos fatores mais fortemente associados à violência entre adolescentes, um dos fatores ambientais, é a criação em lares sem uma figura paterna efetiva. Tá? Nós sabemos, né, que a violência aumenta a probabilidade de vários transtornos mentais e de comportamento, incluindo uso nocivo de álcool e drogas, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares do sono, os transtornos externalizantes em geral, dependência de tabaco, comportamento suicida e envolvimento em sexo inseguro. Vamos abordar aqui os fatores de risco, né, relacionados aos comportamentos antissociais. Nós temos, né, inegavelmente, os fatores genéticos, tem uma série de estudos
né, que comprovam isso. Do ponto de vista ambiental, nós temos a disciplina rude ou fisicamente abusiva, criminalidade familiar, baixo nível socioeconômico, a questão do temperamento, reserva cognitiva também é um aspecto que é interessante, né? Então, baixo QI, por exemplo, é um fator de risco para comportamento antissocial, fracasso acadêmico, supervisão reduzida e a criança ser vítima de maus tratos, em geral. Dentre os fatores de proteção, nós podemos citar um temperamento fácil ou autodirecionado, altas habilidades sociais, competência em algum domínio significativo para aquela população. Pode ser competência na escola, sim, mas pode ser competência atlética, competência artística, especialmente o que for valorizado para aquele grupo. Tá? E um vínculo forte com pelo menos um dos pais. É interessante mencionar, né, um grupo de estratégias que a Organização Mundial da Saúde, junto com seus parceiros, elencaram, no sentido de reduzir a ocorrência de múltiplas formas de violência e ajudar a reduzir a probabilidade de que indivíduos se tornem perpetradores ou vítimas de violência. Quais são essas estratégias? A promoção de vínculos seguros, estáveis e protetores entre as crianças, seus genitores e seus cuidadores, né? Cuidadores vale assim ao longo do desenvolvimento, né? E aí a gente frisa, por exemplo, o papel crucial dos educadores qualificados. O desenvolvimento de habilidades para a vida, né, que começa em âmbito da família de origem, mas se desenvolve muito no ambiente escolar. A redução de disponibilidade do uso nocivo de álcool, a redução no acesso de armas a armas de fogo e a facas, né? A promoção da igualdade de gênero, visando a prevenir a violência contra a mulher, a mudança de normas culturais e sociais que apoiam a violência e a criação de programas de atendimento às vítimas, incluindo identificação e cuidados. Então, alguns estudos enfatizam quais seriam fatores preditivos para ataques em escolas, né? Então, os indivíduos prestes a cometer esses ataques, né, tem um estudo que enfatiza 4 fatores: vazamento de pensamentos violentos e intencionais, vazamento de interesse específico em assassinatos em massa, antecedentes criminais, que inclui contravenções, e aqui entre nós, atos infracionais, e o interesse por armas de fogo. Tem um relatório do Serviço Secreto Norte-Americano de 2018 que ele aborda alguns elementos que são fatores preditivos para ataques em escolas, né? E vocês podem ver que o estudo anterior, de certa forma, fecha com esse relatório, né? Então, eles enfatizam postagens em mídias sociais com conteúdo alarmante, comportamentos de perseguição e assédio,
raiva aumentada ou comportamento agressivo, aumento da depressão, mudanças no comportamento e na aparência, aumento do uso de drogas, expressões de ideações suicidas, comportamento errático, escrever sobre violência ou armas, adquirir armas, corte de comunicações, ameaças de violência doméstica, comportamento inadequado em relação às mulheres e atuação paranoica. Vocês podem ver que tem uma série de aspectos que acabam sendo critérios diagnósticos, especialmente para transtornos externalizantes, né? Em especial o transtorno da conduta, né? Quando a gente fala de adolescentes e crianças, né? E o que eles enfatizam é que praticamente todos os indivíduos que perpetraram violência, nesse mesmo relatório, praticamente todos os que perpetraram, numa análise anterior, tiveram pelo menos um estressor ambiental desses 4 grupos, né? Ou um estressor ambiental do tipo em relacionamento familiar ou romântico, pode ser morte, pode ser término de relação, algum tipo de abuso físico, emocional, né? Algum estressor no trabalho ou nos estudos, como perder uma promoção ou algum tipo de sanção na escola. Esse terceiro aspecto é muito interessante porque é a questão do contato com a força pública que não resultou em prisões, tribunais ou policiais. Ou seja, dependendo da atuação do poder público, existe, de certa forma, um encorajamento tácito para que a pessoa cometa violência. Quando nós temos uma certa leniência do poder público, existe um encorajamento a atos de violência. E outra questão outro grupo de estressores é de questões pessoais, como falta de moradia, perdas específicas em alguma situação, né? Então, os 3 motivos mais recorrentes para cometimento de ataque foram desagravos com situações como com conflitos domésticos e no trabalho, agravamentos e surtos de problemas emocionais, de transtornos mentais de comportamento, e também existe o motivo ideológico. Então, tem um grupo, né, que comete ataques em razão de motivação ideológica. Então, de uma maneira geral, é importante frisar que, como uma trajetória biográfica comportamental para a violência intencional representa um fator preditivo para quase todos os ataques direcionados, uma opção de prevenção inclui a avaliação e a identificação de fatores subjacentes por profissionais qualificados nos ambientes em foco e que indiquem, né, a necessidade de intervenção. Algumas vezes as pessoas, quando a gente fala sobre violência na escola, as pessoas perguntam, tá ok, Fábio, tem essa questão de violência mais grave, mas e aquela violência mais pontual? Aquela violência que acontece com uma certa frequência na escola. Como abordar? Né? Então, a gente começa com uma supervisão adequada do ambiente, mantendo claro que o indivíduo tem vias de exibir um comportamento fisicamente agressivo, seja por qual motivo, normalmente ele apresenta algumas evidências comportamentais e emocionais paradrômicas, como raiva, desconfiança, medo, né, sentimento de rejeição, histórico de problemas disciplinares, né,
expressões de agressão, uso de drogas, acesso inapropriado a armas de fogo, armas brancas, envolvimento em lutas físicas, isolamento social, beligerância, né? Então, é importante ficar atento, e quanto mais precoce a intervenção, de uma forma firme e serena, evitando aqueles extremos tanto de autoritarismo quanto de permissividade, maior tende a ser a eficácia da intervenção. Quando a violência ocorre num ambiente com outros colegas, a prioridade, e outros educadores, é claro, a prioridade inicial envolve a promoção de segurança para os alunos e os educadores, porque é muito mais racional remover as pessoas ao redor do que aquele indivíduo que está em vias de se descontrolar. É importante manter uma distância física, não só por uma questão de segurança, mas porque a proximidade excessiva ou o contato físico, eles podem ser interpretados em indivíduos, por exemplo, paranoides, como uma tentativa de ameaça de coerção. Um outro aspecto importante, assim, é ter uma perspectiva do ambiente e, tão logo quanto possível, retirar quaisquer objetos que possam, eventualmente, ser utilizados como arma ou quebrados, né? Todos eles têm que ser retirados. É importante, na abordagem, evitar manifestações que indiquem desafio ou confrontação. As intervenções devem ser firmes e claras, com uma atenção especial às manifestações ou pleitos daquele indivíduo. É importante não virar de costas, por exemplo. Convém também atender um aluno potencialmente violento com o auxílio de outros membros da equipe, né? Lembrando que a mera presença de outros monitores ou educadores tem o condão de inibir explosões de violência, né? E, acima de tudo, é importante manter uma perspectiva hialina do próprio papel e dos nossos alcances e limites. Em âmbito da turma, da abordagem da turma, né, é importante que a disciplina seja estabelecida de uma forma sistemática, tomando-se a turma como um todo, evitando ao máximo atribuir eventuais problemas a um ou a poucos indivíduos. A miúde, quando uma turma inteira se engaja em condutas pautadas em respeito e disciplina, socialização, mesmo os indivíduos com propensões agressivas tendem a se incluir de forma positiva no grupo, com uma subsequente melhora no comportamento, né? Então, a figura assim, mais útil trabalhar com estratégias de reforço positivo para o indivíduo e o grupo diante de comportamentos adequados e desejáveis. E quando for necessário abordar um comportamento negativo, deve-se considerar fazê-lo individualmente. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer o convite para conversar com vocês e já dizer de antemão que eu já aprendi muita coisa aí, ouvindo vocês. Sempre rica essa troca entre diferentes áreas, né? Acho que vai ser bem legal, porque eu preparei aqui uma apresentação que acho que vai ficar bem complementar em relação aos conteúdos que vocês já apresentaram. Vou compartilhar minha tela aqui. Só um momentinho, deixa eu ver aqui como é que faz. Vocês estão enxergando? Ficou bem. Sim. Então vamos lá. Só me apresentando, e da onde eu estou, né, para vocês entenderem de onde eu estou falando. Eu sou Tatiana Klick, sou jornalista,
e eu sou diretora do Porvir, que é essa plataforma de conteúdos sobre inovações em educação. Então, a gente tem um site, porvir.org, que a gente produz conteúdos principalmente para a comunidade educacional, para professores, para diretores de escola, coordenadores de escola, enfim, pessoas que trabalham com educação, e sempre de uma perspectiva de trazer soluções, trazer ideias, inspirações, pesquisas, novas metodologias, tecnologias, enfim, trazer referências que apoiem esses educadores a transformar a educação, a inovar em educação, no sentido de que a gente entende que o modelo de escola tradicional e que ainda é vigente em muitas escolas, baseado na transmissão de conteúdo, baseado numa escola em que o estudante ele é muito passivo, né, que o professor que detém a informação, que trata todas as pessoas da mesma forma, sem enxergar suas individualidades, ele não dá conta dos desafios nem dos estudantes, né, e nem da sociedade, né, nem de preparar esses alunos, essas crianças, adolescentes e jovens para viver no mundo que, na sociedade atual, que tem sido transformada rapidamente, que tem grandes desafios. Então, esse é o trabalho que a gente faz, e eu também faço parte da diretoria da GEDUCA, que é a Associação dos Jornalistas de Educação, que foi criada em 2016, e que tem o objetivo de colaborar com a cobertura de educação. E aí a ideia é que as informações que eu vou trazer aqui são algumas do trabalho que a gente faz no Porvir e algumas do trabalho da GEDUCA também. Quando a Mariana me convidou, a ideia era trazer um pouco essa perspectiva da mídia, a influência da mídia, enfim, né, com todas essas questões da internet. Então eu estou trazendo essas questões representando essas duas organizações. E aí, só começando aqui, trazendo alguns dados de pesquisas que a gente tem usado, inclusive para direcionar o tipo de cobertura que a mídia faz e o tipo de orientação que a gente tem compartilhado pela mídia, né, pelo lugar onde eu trabalho, pelo nosso portal, para a comunidade educacional e para as famílias também. Então, algumas pesquisas que trazem algumas referências que são importantes para essas pessoas que têm que lidar com essas informações, né? Acho que complementa um pouco o que vocês já trouxeram sobre o perfil dos agressores, enfim, que tem esses históricos ou de sofrimento dentro da escola, acho que vocês já citaram bastante, né? Ciúmes, bullying, algum castigo, alguma coisa que acontece dentro da escola e que desagrada esses agressores, e os sofrimentos que vêm de outros ambientes, né, então negligências familiares, autoritarismo parental, exposição a conteúdos violentos disseminados pelas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Além disso, cada vez mais, nesses ataques mais recentes, né, acho que a Mariana trouxe um histórico muito interessante que faz a gente entender esse panorama de onde esse fenômeno começa e como é que ele está chegando agora, mas nos ataques mais recentes tem essa cooptação muito forte pelo discurso da extrema-direita, e normalmente esses adolescentes têm características comuns, né, são brancos, heterossexuais, a misoginia está muito presente entre esses adolescentes. Quando a gente olha ainda sobre a cooptação, como isso tem acontecido nos ataques recentes, né, principalmente nesse ano, no ano passado, enfim, essa questão disso tudo acontecer numa articulação nessas comunidades mórbidas nos meios digitais, que a gente sempre achava que era uma questão de deep web, né, não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito da deep web, mas enfim, são grupos de conversa, são comunidades mais fechadas, né, que não é assim uma coisa que a gente vai entrar lá no TikTok e vai aparecer um primeiro vídeo já com discurso de ódio, né, são comunidades que cooptam na superfície da web e vão levando para esses grupos mais fechados. Mas o que a gente tem percebido, e percebeu muito agora, nessa última onda de ataques de 2023, é que
essas articulações já estão acontecendo na superfície, já estão acontecendo no Instagram, no WhatsApp, nos lugares onde todos nós estamos, onde os adolescentes estão, em geral, né? Os professores estão, as famílias estão, enfim, não estão mais acontecendo em lugares tão fechados, tão escondidos. Isso já está muito popularizado em vários grupos. E as maneiras como essas crianças, esses adolescentes, têm cooptado, né, como quem já está nesses grupos, coopta outras pessoas para esses grupos, para essas conversas, para essas conversas que disseminam o ódio, né? São muito variadas, né? E elas conseguem, elas têm gatilhos diferentes de acordo com as características dos jovens, dos adolescentes. Então, tem o uso do humor, tem uma estética e uma linguagem violentas, como vocês mesmos já trouxeram aqui, tem essa questão da linguagem machista, misógina, né, essa coisa da machosfera, que começa num discurso e acaba em violências concretas, né, contra mulheres, a trollagem, o uso de jogos online, como Roblox, Fortnite, Minecraft, que podem ser usados para fins educacionais, podem ser usados para diversão, mas podem chegar também nessa linguagem, nessa cooptação. O uso de imagens e de ataques e compartilhamento de manifestos de atiradores, então acho que a Mariana trouxe, né, o Columbine foi um divisor de água nisso, né, na maneira como os agressores viraram celebridades dentro desse meio, e essas imagens são compartilhadas e são usadas para cooptar, para convencer, né, essas pessoas viram heróis, e aí as mídias colaboraram muito nesse sentido, né, porque na medida em que, obviamente, são eventos chocantes, são eventos que atraem muita atenção, que geram muito medo, é notícia, né? É uma notícia que é importante, que é relevante, que tem interesse, que gera interesse, mas esse limite de quanto ela gera interesse e de quanto a gente vai lá e relata o que aconteceu, e entrevista as vítimas, e mostra os agressores, e fala sobre as características dos agressores, e fala da maneira como eles planejaram os ataques, na maneira como eles executaram os ataques, as motivações que eles tiveram para executar esses ataques, o que eles falaram depois. Eu desconhecia essa da segunda-feira. Virou música, né? A gente transforma em produto cultural, né? Em vez então, de alguma maneira, é tão chocante, acaba se transformando num produto cultural, e isso tem uma capacidade de atrair, de encantar, de alguma maneira, muito mais fácil do que quando a gente tenta ensinar outras coisas, né? Então, isso foi tomando também com o advento dos jogos, das redes sociais, de todos esses meios digitais, uma capacidade disso acontecer de uma maneira muito mais exponencial, né? Disso se espalhar, de as imagens serem criar imagens em cima de imagens originais, né? Isso que a gente agora ainda está chegando, não tinha chegado, né, na inteligência artificial. Agora que essas ferramentas de inteligência artificial, que está na mão de qualquer pessoa, e que elas conseguem, inclusive, né, editar imagens, criar em cima de imagens de uma maneira muito mais fácil, sim, o risco disso de aumentar ainda é muito grande. E também nesses grupos, na internet, eles aprendem métodos, né, métodos de como eles ensinam, eles passam as mensagens de convencimento, de disseminação do ódio, das ideias, mas também os modos de fazer, né? Também como que você faz isso. Essas informações que eu
que eu trouxe muito resumidamente aqui, elas são, só para despertar aqui nossas reflexões, elas são de uma pesquisa que estão sendo feitas pela Thelma Vinha e pelo Cléo Garcia, de 2023, ela ainda está, que olham para esse fenômeno, analisando esse fenômeno nos Estados Unidos e no Brasil, as características dos fenômenos, e um relatório que foi feito pela Ação Educativa, pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e que foi entregue junto com na equipe de transição, na última equipe de transição do governo, que já fazia um alerta para o aumento do extremismo, o aumento dos discursos de ódio entre os jovens, que era importante prestar atenção para esse fenômeno do extremismo, do discurso de ódio, antes desses ataques recentes que aconteceram em 2023, né? Então, essas informações já estavam nesse relatório. Aí, agora, a gente... só um pouquinho, gente, que eu estou me atrapalhando aqui com a apresentação. A gente chega, então, no papel da mídia, né? Tem uma pesquisa, que é essa pesquisa que eu estou trazendo aqui, que ela também, enfim, ela é em cima dos ataques nos Estados Unidos, né? Ela faz uma análise dos ataques nos Estados Unidos, mas que acaba sendo uma referência para a gente, porque, como tudo que a gente copia, os ataques no Brasil têm características muito semelhantes também com os ataques que acontecem nos Estados Unidos. E eles mostram isso, né, que os agressores imitam outros agressores, e que eles se inspiram, né, e que essas informações que são compartilhadas podem servir de modelo para imitar um comportamento, que a mídia, né, que os jornais, que a televisão, que ela pode ser uma fonte de comportamento para essas pessoas que acabam tendo essas ideias e tendo essa vontade de se tornar esses agressores contra as escolas, né? Enfim, as pessoas, elas têm esse hábito de imitar comportamentos da mídia, sejam eles quais sejam, né? Inclusive esses. E às vezes, para eles, o fato de um comportamento não ser realístico não é uma influência, eles não têm uma influência significativa. A imitação ocorre independentemente de um modelo a ser apresentado ao vivo, num filme, ou se for descrito. Então, não interessa se é uma notícia de fato, né, verificada, e, enfim, algo que realmente aconteceu, ou se é uma ficção, né, então tem o mesmo tipo de influência. E a cobertura extensiva do ataque à mídia de um ataque, com principalmente a questão da imagem do agressor, as ideias do agressor, a história da vida dele, tem muito potencial de gerar imitação. E aí, todas essas questões, é muito complexo de pensar como que a gente retrata esses ataques, porque, né, é necessário também retratar, a gente tem que entender que essa é uma questão que existe e que existe um risco de que venha a acontecer mais, mas sem, né, e aí quando a gente presta atenção, né, vocês estão trazendo dados aqui também, né, sobre o que leva alguém a agredir, quais são as características, quais são o que aconteceu na vida pregressa dela que pode levar ela a ter esse tipo de comportamento, as possíveis doenças mentais que ela tem. Então, mas ao retratar isso na mídia, pode gerar imitação. Então, é realmente um dilema aí, né, para o trabalho jornalístico, para a disseminação de informações sobre esse assunto. Mas, sim, esse histórico né, esses anos todos que esses ataques estão se tornando um fenômeno tão popular, principalmente nos Estados Unidos, já chegou-se a recomendação de que a gente não deve dar muita atenção, não deve mostrar o agressor, não deve mostrar imagens, que a gente deve identificar o agressor extensamente na mídia. E, inclusive, aconteceu, né, a GEDUCA, a Associação de Jornalistas de Educação, no momento
esse ano, depois do primeiro ataque aqui em São Paulo, fez uma recomendação, né, a partir de pesquisas, para que os veículos de mídia não retratassem, não divulgassem os nomes, e aos poucos foi uma campanha que a gente fez e que foi bastante aceita. Vários veículos pararam e tomaram essa decisão. Vocês devem ter acompanhado, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas assim, vários veículos fizeram isso, tomaram essa decisão de não mais divulgar fotos e imagens e o nome dos agressores, para que não gerasse esse efeito de imitação, esse efeito de contágio. Mas aí a gente chega num outro lugar, que é a internet e as redes sociais, né? Porque os veículos de mídia são veículos que, claro, podem tomar essa decisão, que tem lá, né, profissionais responsáveis por tomar essa decisão, nem todos tomam, né? Porque às vezes também tem veículos com outras linhas editoriais mais sensacionalistas, né, mais preocupadas mais com a audiência do que com a responsabilidade, que nem todos chegam a tomar essa decisão. Agora, nas redes, tem um desafio bem complexo também, porque é incontrolável, né? A capacidade das notícias se espalharem e das não notícias, né, da desinformação, das fake news se espalharem é enorme, exponencial, é muito difícil controlar isso, principalmente porque as próprias plataformas não querem fazer isso, né? Existe todo um debate em andamento sobre o controle, né, das plataformas, sobre essa necessidade de as plataformas se posicionarem em relação à disseminação de desinformação. E elas evitam fazer isso, tem uma tentativa, inclusive, de ter um projeto de lei que faça isso, que não foi aprovado ainda e tal, tem toda uma discussão que não é uma discussão que acontece só no Brasil, é uma discussão que acontece em vários países do mundo. Então, tem uma parte que é incontrolável, né, que é a capacidade que essas plataformas, que essas informações têm de serem disseminadas nas redes. Mas, obviamente, individualmente, né, as pessoas podem ter atitudes que colaborem, né, que evitem, né, a gente individualmente pode tentar evitar o efeito contágio, né? Então, imediatamente após o ataque em Blumenau, que foi muito triste, aquela creche de Blumenau, a gente viveu uma onda, uma disseminação em onda aqui no Brasil, de que haveria ataques em série na data do aniversário, justamente, de Columbine. E foi uma onda, obviamente as famílias e os professores que estavam nas escolas e as famílias que estavam mandando seus filhos para as escolas estavam muito amedrontadas. A gente estava passando por um momento em que tinham tido 2 ataques recentes e várias pequenas ameaças de ataques, e o medo é muito difícil de controlar. Então elas estavam muito amedrontadas e foi um cenário perfeito, foi um cenário perfeito, digamos assim, perfeito muito entre aspas, para que esse boato se espalhasse, né? Existe aí fatores das pessoas, de elas receberem, ela já está com medo, ela recebe uma informação, enfim, é muito fácil dessa informação se espalhar. Então, a gente também fez uma campanha que a gente, tanto o Ageduca, o Porvir, vários veículos, fizeram uma campanha para ajudar, né, em disseminar um pouco de informação sobre como lidar com esse tipo de boato, como lidar com esse tipo de informação. Então, que passa por exatamente não disseminar, né? Quando a gente recebe uma ameaça, seja para a escola, alguma coisa assim, não compartilhar, porque não tem como comprovar que aquela ameaça é verdadeira, então não compartilhar. E também não interagir nas redes sociais com essas publicações, porque na medida mesmo que você vai comentar numa ameaça dessas, numa informação dessa, que você sabe que é mentira, você diz, não, isso é mentira, não acreditem, pelo algoritmo, né, pelo jeito que as plataformas são construídas, mesmo que você comente uma coisa negativa, você vai criando mais relevância para aquela postagem, ela vai ganhando mais força e vai se espalhando mais. Então, o ideal é não interagir com esse tipo de informação. E denunciar,
né? Denunciar nas próprias plataformas, embora isso a gente não tenha conseguido retornos muito efetivos das plataformas, mas existem canais de denúncia nas plataformas, e o governo, o Ministério da Justiça, criou um canal de denúncia, né, e então, para receber essas denúncias, e o próprio governo fez aí, tentou identificar alguns atores que estavam promovendo esses boatos, né, e aí, por fim, a questão das plataformas. Então, é muito difícil de a gente conseguir fazer esse controle em relação ao que é espalhado pela internet, mas sempre é também uma tentativa, né, de as famílias, as escolas, os indivíduos lidarem com as informações, conferirem as informações, avaliarem as informações, criticarem as informações e tentarem não contribuir com esse efeito contágio, né? Com essa questão de que você vai contagiando com esse medo e vai disseminando essas informações. Então, outras dicas é denunciar os perfis que estão divulgando essas informações de forma errônea nas redes sociais, acompanhar e supervisionar adolescentes e jovens na internet. Então essa é uma outra grande discussão que a gente nem tem tempo aqui, né, entre o restringir o tempo de internet e ao mesmo tempo não né, educar para o bom uso e como que se monitora, mas acho que é importante fazer esse debate e ter esse monitoramento de alguma forma do uso da internet, conversar, né, sobre prevenção é outra estratégia, ficar atento a possíveis comportamentos que podem gerar alertas, que eu acho que aí é muito essa apresentação que o Dr. Fábio fez, né, que são esses, como é que eu observo esses comportamentos. Também não envolver as crianças em todas essas averiguações de se é verdade o boato, se não é, se tem um aluno, né, não envolver também são outras dicas. E aí, rapidamente, eu só queria trazer algumas questões aqui que são importantes para as escolas, assim, né, como antídotos, né, como maneiras de prevenção para essa cooptação, né, tem toda a questão de como que eles cooptam na internet e tal, mas qual é o tipo de educação que você precisa fazer para que as crianças possam se fortalecer contra esses discursos de ódio, contra o extremismo, contra se tornarem pessoas violentas e agressivas, né? Então, uma delas é a educação para a diversidade, a educação antirracista, porque normalmente esses agressores têm características intolerantes, né? Eles têm essa questão de serem, né, misóginos e racistas. Então, se você promove uma educação antirracista, uma educação para a diversidade, você está formando cidadãos mais conscientes e que vão ter menos chances de cair nessas cooptações, né? A educação e o letramento midiático, que é muito importante, que é justamente como você verifica informações, como você faz crítica em relação a informações, como você lida com essas várias informações no universo informacional. A questão da cultura de paz, né, de disseminação de cultura de paz dentro das escolas, a educação democrática, no sentido de que a gente precisa exercitar com as crianças, com os adolescentes, a questão de o que é liberdade de expressão, o que é respeito, né? Até onde vai a liberdade de expressão, o quanto você tem que respeitar as ideias alheias, ou ter as suas ideias, ou quanto algumas ideias extrapolam esse limite também. E aí, dentro das escolas, é muito importante que esses debates aconteçam e que exercitem mesmo esse, né, esse ambiente plural de discussão respeitosa. O protagonismo dos estudantes, né, você ouvir os estudantes, envolver os estudantes, os jovens, o que incomoda eles, o que eles gostam, quais são os problemas que eles identificam no mundo. Então, assim, uma educação que deixa que eles se expressem, né, que identifique os temores deles. Então, como que a escola consegue promover isso? E, obviamente, para fazer tudo isso,
são muito importantes parcerias intersetoriais, né? A escola não consegue fazer sozinha isso, ela precisa de ajuda, a família não consegue fazer sozinha, e a sociedade precisa estar junto, né? Então, acho que, por exemplo, essas dicas que o Dr. Fábio trouxe, né, sobre como identificar os agressivos, muitas vezes os professores não sabem fazer isso, né? Eles não são preparados, eles de fato não têm essa formação. Então, a questão intersetorial é importante, né? Como que também os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, os pedagogos e outras pessoas podem ajudar as escolas para promover tudo isso. Acho que é isso, gente. Falei meio rápido aqui para a gente conseguir ainda ter algum tempo de pergunta. Deixo meu e-mail aqui também, se alguém quiser depois entrar mais em contato. Obrigada. Muito obrigado, Tatiana. Lembrando a todos que o nosso chat já está aberto para perguntas, né? Enquanto o pessoal está escrevendo aqui, ouvindo a apresentação dos três, né, eu fiquei com aquela impressão de escolas mais acolhedoras, com uma escuta mais ativa, e a necessidade de programas educacionais preparatórios para trabalhar com os professores, com os alunos, com a comunidade. Nessa linha, o Pedro Zorato fez uma pergunta que ele parabeniza pelas apresentações. Ouvindo vocês e pensando nas questões preventivas, principalmente na falha do papel parental, a sociedade civil e os governos poderiam promover ações tipo voluntariado, direcionado aos alunos, mapeando os que evadem as escolas, ou finalizando vida escolar sem perspectiva, com solidão e desalento, com cultura, esporte e cooperação? Utopia? Bom, eu posso começar comentando, muito pertinente essa colocação e a indagação do Pedro Zorato, e realmente, assim, do ponto de vista ambiental, né, uma diferença clara, né, na educação, né, de crianças com comportamento antissocial, né, versus a educação, as famílias que oferecem educação para crianças sem comportamento antissocial. Uma das diferenças mais marcantes é o que? Que as famílias com crianças com comportamento antissocial usam muito mais disciplina ou rude, ou a punição até física, com violência física. E tendem a trocar menos ideias com as crianças. Nas famílias em que as crianças têm uma frequência menor de comportamento antissocial, ocorre o inverso, né? Em relação ao comentário assim, sobre evasão escolar, por exemplo, se algo pode ser feito com voluntariado, sim, cairia bem. Agora, tem algumas situações, tanto não é utopia, que tem algumas coisas que já ocorrem hoje. Por exemplo, as escolas, né, os educadores que estão ouvindo vão lembrar, todas as escolas preenchem a FICAI, as fichas de comunicação de aluno infrequente. Esses formulários, né, que são de responsabilidade da escola, e as escolas redigem e enviam para o poder público, eles não são apenas armazenados. Então, os alunos que são identificados como evadidos da escola, muitas vezes são encaminhados, por exemplo, né, para uma avaliação para identificar os fatores subjacentes. Eu mesmo atendi, né, algumas situações no Ministério Público, aqui do Estado, nesse sentido, né, alunos que não deveriam estar evadidos da escola, ou seja, as pessoas que detêm o poder familiar
né, não estão oferecendo um aspecto essencial, que é a educação, né, e aí as crianças são encaminhadas para fazer uma identificação dos fatores subjacentes a esse fenômeno, com as sugestões técnicas pertinentes. Então, nós temos algumas portas de entrada para acessar essas famílias. Uma outra porta de entrada, por exemplo, é o quê? É uma porta de entrada que, em relação à qual eu já trabalhei também, né, no Ministério Público, eu trabalho com alguma frequência, que é daqueles adolescentes ou crianças que tiveram um pedido de alta contra a indicação médica, alta a pedido, né? Quer dizer, em lugar de não se fazer nada, né, o pai diz, não, eu tenho... no próprio exemplo que a Mariana colocou ali, né, em um dos casos, por exemplo, né, o pai se responsabilizou por não internar, né, a jovem, no caso, né? Então, atualmente aqui, o que acontece? Né, os indivíduos que têm, né, os adolescentes, especialmente, que têm uma alta a pedido e ficam sob a responsabilidade dos pais, depois são chamados para uma avaliação para identificar, entre outras coisas, se realmente os pais estão cumprindo o que prometeram, ou que deveriam prometer, que é de levar os seus filhos para o atendimento profissional. Né? E se não estiverem, né, aí no contexto do procedimento, né, ali do Ministério Público, o promotor de justiça pode chamar a família, né, e até tomar medidas mais impactantes, até em casos extremos, por exemplo, até se questionar a questão do poder familiar. Uhum. Porque os pais têm uma série de deveres, né, de prover, né, a alimentação, a moradia, a educação, etc., tratamento de saúde, né? Certo. Obrigado, Fábio. Tatiana, enquanto o pessoal aqui está preparando algumas outras perguntas, só lembrando que é só clicar ali no chat, no bate-papo, tu passou várias dicas aqui, fez um resumo de orientações para professores, para educadores, para pais. Eu, gostando da tua apresentação, onde é que eu posso buscar mais informações? Tu teria sugestão de algum site, algum material que eu possa, como professor, daqui a pouco repercutir, ou montar um projeto na escola, ou como pai querer me interar? Então, a gente, vou indicar o próprio Porvir, né, que é o site onde eu trabalho. A gente tem bastante material sobre isso. A gente, principalmente esse ano, a gente produziu bastante coisa, e a gente está, inclusive, preparando um material que vai ser lançado daqui a 2 meses, que é sobre a relação do discurso de ódio, do extremismo com a desinformação. Mas, para além disso, assim, tem algumas dicas que são bem práticas de educação midiática, que também tem um outro canal bem legal para buscar formação, cursos, materiais didáticos, é o Educamídia, educamídia.org, que é um canal de disseminação de informações sobre como promover educação midiática. Que é uma demanda nesse momento, né, em relação a essas questões da internet, que eu acho que muitas das dúvidas que as famílias têm e que as escolas têm essa responsabilidade compartilhada, né, em relação aos limites do uso das telas, do uso das redes sociais, do uso das internets por crianças, por adolescentes, se pode usar, se não pode, qual é o monitoramento que deve ser feito. E aí, claro, o ideal é que a família faça isso, mas às vezes a escola tem que lidar com isso, porque se a família não restringe, as crianças vão para a escola e elas são bombardeadas por essas informações, por esses jogos, então a escola também tá lidando com essas crianças dentro daquele ambiente.
e aí cabe um pouco aos professores também tentar desenvolver esse letramento midiático em relação às crianças, né? Tem uma discussão muito forte se isso deve entrar no currículo, não deve entrar no currículo, e como que isso entra. Então, eu recomendaria o Educamídia também para essas questões. Educamídia.org.br, isso? Acho que é isso, deixa eu confirmo aqui direitinho, mas se buscar no Google Educamídia, você vai achar com certeza. Perfeito. Muito obrigado. Mariana, eu lembrei muito daquele filme, que eu acho que foi da nossa geração, Vamos Falar sobre Kevin, né, que relata um ataque também em escolas e tal. E lembrando também o que o Fábio comentou, que o ataque em escolas é um evento prevenível, né? Como é que a psiquiatria forense vê, ou a psiquiatria geral, assim, essa questão do antissocial, da criança que está dando sinais? O que a gente poderia pensar a respeito disso, assim? O Fábio pode me ajudar também aí né, nessa resposta, mas é aquela coisa, né? Acho que quanto mais cedo a gente percebe e mais cedo a gente intervém nesse tipo de comportamento, melhor, né? Que muitas vezes já chega na adolescência com isso muito cristalizado, né? Então, essas coisas elas não surgem do nada, né? Uma criança que é mais agressiva, né? Que enfim, né? Que demonstra que maltrata animais, que tem dificuldade de relacionamentos. Então, eu acho que falta um olhar atento, às vezes, a isso, sabe? Tanto das famílias, as famílias é impressionante, assim, como elas, muito, que nem o Fábio comentou, essas famílias não conversam, né? Com os filhos, né? Existe uma falta de diálogo muito grande, né? E, enfim, se de estarem mais atentos, mas não só as famílias, porque às vezes a família, que nem eu falei, né? Às vezes não é disfuncional ao extremo, mas a escola, né, os professores, os médicos que lidam com essas crianças, psicólogos, estejam atentos a isso para poder, quanto antes, intervir, né? Ou seja, um olhar atento e intervenção precoce. Isso. Não sei se o Fábio concorda comigo, assim, mas acredito que... Concordo totalmente, até não é à toa que dentro dos fatores de risco, né, para comportamento antissocial, a gente tem o quê? Uma baixa supervisão parental, né, a disciplina rude, a ausência de uma figura parental, né, então, com efeito, como regra, né, essas alterações que progressivamente ocorrem e depois tem como consequência final, muitas vezes, um ataque à escola, né, elas são manifestações insidiosas, né, que vão configurando um determinado aspecto que é variável de caso a caso, né? Então, mas uma grande parcela, por exemplo, dos adolescentes que perpetram esses ataques, por exemplo, né, ali naquele momento já tem configurado um transtorno de conduta, por exemplo. Né? Agora, nós temos uma série de comportamentos durante anos a fio até chegar àquele extremo. Né? Eu vou dar um exemplo. Né? Uma jovem de 12 anos, que eu atendi também no Ministério Público, uma avaliação e que ela já tinha tentado matar uma coleguinha de escola, né? E ela foi encaminhada para avaliação logo depois de a família adotiva perceber e constatar e confrontar, né, que ela tinha engendrado um plano para matar toda a família. Né? E uma menina de 12 anos. Né? Então,
Mas vocês podem ver, né, no caso dessa família, né, felizmente a família estava atenta, né, felizmente conseguiu encaminhar e levou depois para tratamento, etc. Né? Então é uma situação que está sendo abordada. Eu não recebi nenhuma notícia mais dramática do caso. Às vezes a gente não tem o segmento completo do caso, né? Mas pelo menos eu não recebi nenhuma notícia mais dramática. Né? Doutor Fábio, pensando nessa linha aqui também, quando a gente vê essas situações de ataque em escolas, mobilizam a sociedade, e aí começam a ter medidas do tipo discussão sobre a redução da maioridade penal, aumento de segurança e policiais armados em escolas. Como é que o Ministério Público vê essa, assim, dando uma pincelada, se tem esse debate, como é que ele visualiza isso? Como eu sou um psiquiatra do Ministério Público, talvez fosse melhor buscar, né, a perspectiva de um membro do Ministério Público, de um promotor de justiça, nesse caso específico. Né? Claro que nós temos uma série de medidas, em linhas gerais, né, nós temos algumas controvérsias, mas há pontos que são um consenso de uma forma geral. Por exemplo, o ponto de que esses ataques mais graves em escolas, eles, como eles apresentam fatores preditivos bem claros, muito embora sejam variados, né, frequentemente a gente encontra nos casos uma constelação de sintomas, como muito bem a Mariana mostrou, né, em todos os casos, se a gente vai atrás, né, e eles foram muito bem descritos ali, tu vê uma constelação de fenômenos que são descritos como característicos. Então, um ponto incontroverso é, né, mapear essas situações e buscar os aspectos subjacentes a ela, né? Porque em muitas situações, claro que tu não vai ter nenhum planejamento de um ataque à escola. Todavia, tu vais ter uma criança, por exemplo, que tem um transtorno de conduta e que precisa de tratamento e que pode ter um prognóstico melhor, pode ter uma vida melhor no futuro com o tratamento apropriado, né? Por exemplo. Entendi. Eu vi que tem uma pergunta ali no chat, né? Chegou a ver, Andrei? Sim, na verdade, são várias perguntas numa pergunta só. Isso. O Lucas Costa, obrigado, Mariana. O Lucas Costa coloca aqui, ó. Além de ter adorado as questões, vocês teriam alguma explicação para a relação paradoxal entre a holofotização da morte e do morrer nos meios de comunicação e informação e o estigma da morte na sociedade? Essa é uma primeira pergunta que ele coloca. A segunda, os meios de comunicação diariamente abordam tragédias como os massacres e ataques em escolas. Porém, a morte ainda é um tabu e, por muitas vezes, evita-se o tema. Seguindo esse pensamento, qual seria a influência disso nos estudantes? Por exemplo, um ataque em uma escola que tenha sido noticiado. O que fazer com as crianças que vivenciaram ele? Uma vez que entram nesse dilema de ver a situação traumática sendo noticiada e amplamente discutida, porém evitada em seu individual? Perfeito. Bom, eu posso começar falando um pouquinho e depois, né, eu gostaria que as colegas seguissem. A questão da holofotização, né, como foi colocado, da morte, realmente, né, é um aspecto interessante, porque nós podemos correlacionar esse tema, a propósito do qual nós falamos agora, com, por exemplo, suicídio, e o suicídio na mídia. Né? E, de fato, né, a mídia tem um histórico de apresentação de casos em que há morte, né?
E o que a gente identifica é que em situações, né, em que houve uma certa, um certo sensacionalismo, né, o que ocorreu foi, inclusive, um aumento do número de óbitos por suicídio, né? E talvez a grande diferença aqui seja, né, a mídia trabalhando como, assim, até promovendo educação, né, e disseminando informação útil, como se faz, inclusive, no Setembro Amarelo, por exemplo, né, em que a mídia trabalha muitas vezes de forma integrada, oferecendo informação e trazendo questões relacionadas à psicoeducação, o que muitas vezes fomenta que pais desavisados daqui a pouco encaminhem os filhos para tratamento, né, e etc. Mas daí eu acho que talvez a Tatiana possa desenvolver melhor. Eu acho que é isso mesmo, assim, né? A questão do suicídio já é uma prática mais antiga, né? Assim, de ter esse cuidado do tratamento com o suicídio para evitar o mesmo fenômeno, né? De as pessoas terem essas ideias suicidas e tal. Mas também tem o mesmo questionamento de como também não deixar de tratar do assunto, porque é uma questão de saúde e é uma questão que as pessoas precisam conhecer e saber como evitar, identificar, enfim. Então, é um dilema, que é uma questão mais antiga mesmo, né? Já existe na maior parte da mídia, não costuma noticiar suicídios, a não ser quando é inevitável, quando também não adianta, né? Não adianta esconder algo que é inevitável noticiar, mas não costuma noticiar suicídios. Mas tem essa preocupação de tratar do tema em outros momentos e de outras formas. E acho que agora é um desafio da mídia entender como que ela vai tratar também dessa questão dos ataques, né, cuidando para que essas pessoas, esses agressores não se tornem heróis, mas também não negando que esses ataques acontecem, não deixando de passar orientações como, por exemplo, muito interessante essas orientações que vocês passaram dessas questões preditivas, né? Mas a sociedade também precisa conhecer isso, né? A gente não pode achar que isso só vai acontecer nos consultórios, porque nem todo mundo tem acesso, né? E muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, como vocês mesmos trouxeram, têm famílias desestruturadas ou até negligentes. Então, outras pessoas da sociedade também, né, a escola, outros aparelhos aí da sociedade podem ajudar a identificar esses casos de agressão. Para isso, a gente tem que informar a sociedade, que é o papel da mídia. Então, é isso. É uma discussão de como que nós vamos encontrar como informar sem tornar os agressores, né, sem incentivar o efeito contágio, sem incentivar que essas pessoas sejam imitadas, mas ao mesmo tempo informar para que a sociedade possa evitar, identificar. É complexo, né? Mas acho que a gente já começou num caminho, né? A cobertura desses últimos ataques, ela começou de um jeito e terminou de outro, né? Então, a gente já começou a aprender, a gente já teve uma curva de aprendizado e ela foi se tornando muito orientadora no final, né? Principalmente na questão dos boatos. Foi muito, assim, para quem era jornalista e estava tratando desse assunto, claro, para professor também, né, que estava lá na escola muito mais, assim, né, porque eles estavam com medo, né, quem estava dentro das escolas estava com medo concreto de ser atacado de fato, né, então a orientação era, não passe medo para as famílias, mas como se o próprio professor estava com medo de que aquilo fosse verdade, né, então, obviamente que as pessoas da escola estavam muito mais tensas, mas
na mídia a discussão era muito assim, a gente quer orientar que é boato, que não é para espalhar, mas se acontece, né? E se alguém, de fato, em função de todos esses boatos, resolve realmente atacar uma escola, né? E concretizar as ameaças que estavam acontecendo. Então, não é simples, mas eu acho que a gente está aprendendo, assim, a gente está tentando refletir sobre isso e tentar mediar essas informações entre deixar de ser sensacionalista e mesmo de deixar de contar as histórias desses agressores, mas não deixar de contar essas características, né, esses sofrimentos e que essas adolescentes passam e que se eles não passarem, talvez eles não se tornem agressores, né? Eu vi que tem um outro, só para a gente deve já está, né, estourado no horário, mas tem um comentário da Vivian Day, né, parabenizando pela atividade ali e perguntando, assim, sobre incluir profissionais de saúde mental, né, nas escolas. E eu acho que sim, mas é justamente o que a gente está conversando aqui, né, ter também o papel da mídia, né, de poder levar informações sobre saúde mental, né, em crianças e adolescentes. Também, talvez o profissional de saúde mental, no sentido de capacitar também os professores, né, os atores escolares, né, enfim, profissionais que lidam com criança, para estarem atentos a sinais, né, de sofrimento, sinais, enfim, de agressividade. Então, acho que tem que ser um trabalho em várias esferas, né, não só dentro da escola, mas também da mídia e da sociedade como um todo, assim, né. Eu vou dizer para vocês, parabéns também aí pela colocação, Vivian, e eu sou entusiasta, né, da gente disseminar informação técnica qualificada, né? A propósito da última pergunta, para mim a diferença maior é essa, né? É totalmente diferente, né, noticiar a morte de um astro, né, através das imagens, o que aconteceu, especulação, o que ele usou, etc., de, por exemplo, apresentar campanhas como essas, né, que inclusive a própria Associação de Psiquiatria trabalha, do Setembro Amarelo. É totalmente diferente, né? Vale a mesma coisa para veicular ataques em escolas de forma sensacionalista ou conversar até como nós estamos fazendo, né? Acerca da questão de trabalho de profissionais da saúde mental nas escolas, eu participei mais de uma vez, na época da residência, de um programa do Hospital de Clínicas, vinculado à psiquiatria da infância e da adolescência, que era o programa de consultoria escolar, né? E, olha, eu tenho uma referência muito positiva, né? Nós nos encontrávamos com a diretora, com alguns profissionais da escola, e tratávamos sobre temas específicos, e depois eles acabavam disseminando. E em outras circunstâncias, por exemplo, né, eu lembro de uma situação em que surgiu uma questão relacionada à violência que as pessoas queriam saber como abordar, né? Claro, né, a gente ouvindo, né, num episódio de uma provável violência, fazer isso, aquilo outro, pode parecer óbvio, né, para quem está ouvindo aqui tranquilo, mas muitas vezes para quem está ali no dia a dia, lidando com uma turma em que tu tem algumas lideranças negativas, não é tão óbvio assim. Né? Não é tão fácil manter, claro, que é muito melhor, né, ganhar a turma toda, né, e não focar em ganhar a turma, né, por um envolvimento positivo deles, em lugar de estar sempre em confronto com uma ou duas lideranças negativas,
que é o que a gente vê com muita frequência. Então, só para exemplificar, eu sou entusiasta desse trabalho, né? Perfeito. Pessoal, em função do horário, nós vamos precisar encerrar as atividades, tá? Gostaria de agradecer em nome da PRS mais uma vez o Dr. Fábio, a doutora Mariana, a doutora Tatiana, agradecer os nossos ouvintes aqui e deixar que essa apresentação também vai ficar gravada e ficamos à disposição. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.